Meus amigos, demorou, mas aconteceu e o que todo mundo já esperava por isso. O Flamengo tenta atravessar a negociação de Palmeiras, Atlético de Madrid e Thiago Almada, mas o que eles não esperavam é que tomariam um sonoro não. De cara, na primeira tentativa, o Atlético de Madrid disse não. Mas por que não? Vocês não estão negociando com o Palmeiras? Sim, depois que terminar a negociação com o Palmeiras, se não der certo, talvez nós avancemos. Caso você que, a não ser que você pague 35 milhões de euros por Almada, o Flamengo pegou e disse, mas vocês não estão oferecendo Almada por 20 milhões? O Atlético falou assim, vocês são Palmeiras? Meus amigos, vamos entender toda essa situação. Separei aqui o vídeo do Paparazzo Rubro-Negro, onde ele fala que dessa tentativa, desse contato que o Flamengo fez com o Thiago Almada e Atlético de Madrid e esse sonoro não que eles tomaram, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, sem mais delongas, bora para o vídeo. Thiago Almada, por que pro Flamengo é mais difícil contratar o Thiago Almada do que o Palmeiras? Fiquei sabendo que o Flamengo foi lá fazer a consulta, notícia da TYC Sport confirma, inclusive, a nossa informação que o repórter nosso do Gabriel Orfan trouxe cedo ontem, que o clube queria 35 milhões de euros, né? Por que confirma a tua informação, Paparazzo? Porque se uma fonte ligada à diretoria do Flamengo falou que eles querem 35 milhões de euros, como é que ele sabe que eles querem 35 milhões de euros? Porque o Flamengo consultou. Então a gente já ontem, né, em outras palavras, nós já falamos que o Flamengo tinha consultado o Almada. A gente não falou com todas as letras. O Flamengo tentou contratar o Almada. A gente trouxe que o Flamengo sabia que o valor era 35 milhões de euros e que ele não queria voltar para a América do Sul. Acontece que tem a questão Copa do Mundo, ele quer jogar, ele quer minutagem. Vocês acham que ele vai ter mais minutagem aonde? Vou deixar vocês responderem aí. Vou tomar meu café. Responde aí, galera, responde aí. O Almada vai ter mais minutagem em qual elenco? Com Arrascaeta e Carrascal, ele vai ter que competir com... Em qual time ele vai ter que competir menos para jogar? Flamengo ou Palmeiras? Já estão respondendo aí. Titular fácil com Arrascaeta? Difícil, hein? Não é. Não é. Porco, Veiga tá mal, obrigado, tá? Então a galera colocando aqui no Palmeiras, tá? O Almada seria titular muito mais fácil do que no Flamengo. Isso conta pra ele, tá? Sobe esse like aí, galera. Isso conta pra ele, então o Almada é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, o Flamengo chegou lá e perguntou quanto. Os caras falaram 35 milhões de euros. Tem negócio? Tem como a gente oferecer um pouco menos e pegar uma porcentagem menor? Pro Flamengo os caras falaram que não. Pro Palmeiras os caras... Pra vocês verem como é. Com o Flamengo todo mundo superfatura tudo, né? Cruzeiro, os clubes de fora, todo mundo superfatura pro Flamengo. Por isso que o Flamengo não pode dar mole. Ninguém gosta de vocês não, Flamengo. Pro Palmeiras os caras tem conversa. Não sei se vai acontecer o negócio. Mas o Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros por 50% e os caras estão pensando. Os caras estão... segundo o TYC Sport, tem chance de aceitarem. O TYC Sport, que é um veículo sério, forte, na América do Sul, falou. O Flamengo consultou. O Flamengo apresentou ali o interesse foi saber, junto aos empresários do Almada, foi saber quanto é que ficava e o empresário passou aquilo. Ou seja, com o Flamengo ele joga um super alto, com o Palmeiras ele já tem negócio, conversa, não, pode reduzir aqui e tal. Cara, chega a ser impressionante a falta de ética do Flamengo, né, irmão? Eles estão vendo que o Palmeiras está negociando, abriu conversa, nem espera, cara, o Palmeiras terminar de negociar para ver se vai avançar ou não, e já chega a meter na cara. E eles acham que o pessoal de fora tem a mesma falta de ética que eles. O motivo é claro, por que não abriu negociação de fato com o Flamengo? Tá esperando resolver com o Palmeiras se vai avançar ou não. É simples, nem todo lugar do mundo tem essa falta de caráter que tem aqui no Brasil de alguns clubes, não é verdade? Dito isso, é só lembrar o que está acontecendo com o Flamengo e o Cruzeiro, cara, com o Caio Jorge. Cruzeiro falando, não vou vender, e o Flamengo insistindo, aliciando o jogador, tentando a todo custo contratar o jogador e tomando não em cima de não e parecendo uma quenga, parecendo umas cadelas em cima do cara. É inescrupulosos esse time, irmão.
inescrupulosos, beleza? Bora ver aqui agora a fala do Flazoeiro, meu irmão. Toparia negociar o jogador se fosse de forma definitiva 50% por 20 milhões de euros. Após isso, começou aí um grande pedido da torcida do Flamengo para que o Flamengo entrasse na briga pelo Thiago Almada, para que o Flamengo contratasse o Thiago Almada. O Palmeiras fez o movimento e o Flamengo também fez o movimento pela contratação do jogador. Definido no Flamengo está o seguinte, rapaz. O Flamengo quer contratar o Thiago Almada? Sim, quer contratar o Thiago Almada. A estratégia é apresentar um projeto para o jogador, mostrar o projeto para o jogador e, através deste projeto, tentar convencer o atleta a vir para o Mengão. Um projeto, sobretudo, vencedor e campeão. Ele vai ter ali, jogando do seu lado, jogadores consagrados e renomados como Jorginho, como o próprio Jorginho de Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro. Vai ter um time, o Saúl, que muito consolidado lá no Atlético de Madrid, inclusive. O técnico Felipe Luiz, ele vai ter uma estrutura para poder evoluir e crescer o seu futebol. Além disso, o Flamengo vai potencializar, acredito, o futebol do jogador. Essa é a estratégia do Flamengo na contratação do Thiago Almada. Mas uma coisa fica previamente definida, é que o Flamengo não vai entrar em leilão, aquela coisa de, eu dou mais, agora eu dou mais, eu dou um salário, uma casa e um carro, eu dou um salário, uma casa e um carro e um voo para a Argentina para você visitar a sua família, eu dou um salário, a casa, um carro, um voo para a Argentina e um segurança para andar com você no Rio de Janeiro. Não vai ter essa espécie de leilão. Se outras equipes estiverem dispostas, vão lá e façam a sua proposta, e aí se o Thiago Almada aceitar, ou melhor, ele vai ter que escolher e aceitar qual é o melhor projeto para ele, ou permanecer ali no Atlético de Madrid, caso ele não queira se transferir neste momento. Mas a informação é que a estratégia é mostrar o projeto, mostrar a ideia do Flamengo e fazer uma proposta grande e agressiva. Não vai ser duas paçocas e uma mariola. Uma proposta agressiva pelo jogador, mas não entrar em leilão e não ficar ali competindo com outras equipes, como por exemplo o Palmeiras, que também demonstrou interesse na contratação do meia argentino. Eu vou falar sobre o Thiago Almada porque assim, é um cara que eu acho que o Flamengo deve fazer um esforço para contratar. Jogador de muita qualidade, mas muita qualidade mesmo. Assim, um jogador que é bom de bola, jogador que joga, jogador que é para frente. O Thiago Almada, ele é um tipo de jogador raro, jogador que eleva o patamar do time. Então, eu acho que o Flamengo deve tratar com muito cuidado e usar todas as possibilidades possíveis para contratar esse atleta. Quero saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, forçaria ou não? Cara, só complementando aqui o vídeo sobre o jogo de hoje do Palmeiras contra... Só reforçando aqui o vídeo, complementando sobre o jogo de hoje às 20 horas do Palmeiras contra a Portuguesa, a estreia da temporada do Palmeiras no Campeonato Paulista e a provável escalação do Palmeiras, tá? De acordo aqui com o GE, meus amigos, a provável escalação do Palmeiras será a seguinte: Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral direita, Gomes e Murilo fazendo o miolo de zaga, Piquerez pelo lado esquerdo, Emiliano Martínez e Marlon Freitas e Andrés Pereira na meiuca ali no meio de campo, Sousa, Flaco Lopes e Vitor Roque, tá? Essa aqui é a provável escalação do jogo de hoje do Palmeiras contra a Portuguesa para iniciar a temporada. De acordo com o GL, Marlon Freitas já vai estrear jogando. Será jogando como titular, beleza? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, a sua risada do não que o Flamengo tomou do Atlético de Madrid e a sua opinião também sobre a provável escalação do Palmeiras hoje. Ao final do jogo, farei outro vídeo, talvez uma live aqui pós-jogo, para nós analisarmos junto como foi o primeiro jogo do Palmeiras da temporada, beleza? Deixa o like, se inscreva, um abraço, avante palestra, fui!